Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, queremos saber se estamos ao vivo. Vocês estão vendo a gente de lado? Vocês estão vendo a gente em pé? Como é que tá isso aí? Deixa eu ver aqui, a gente vai abrir aqui no computador também. Deixa eu ver se já tem alguém chegando aqui. Duas pessoas. Estamos de lado, então peraí que a gente já vai resolver essa questão agora. Vamos ficar em pé. Pronto. Isso, cadê? Deixa eu só botar vocês aqui tranquilamente no nosso pedestal. Nosso pequeno pedestal. Tá de lado, galera tá avisando a gente aí. Já entendemos! Maravilha, maravilha, maravilha. Boa noite, gente. Oi! E aí, tudo bem? Peraí, ainda não terminei, Rayane. Galera conhecida aí. Pronto. Sidney, beijo, amor. Sidney, Lígia mandou e-mail pra gente. Oi, Estela, a gente tá sempre acompanhando você aí. Você acompanhando a gente acompanhando você. Carlos Henrique, Graziela, Tiana. Boa noite, gente. A gente vai parar de dar uma lida aqui nos nomes, porque senão a gente não vai continuar com live. Um beijo pra quem tá chegando. Beijo, vão mandando as perguntas aí no live, por favor. porque a gente tá de olho aqui, tô com o computador aberto aqui do lado, pra poder ver as dúvidas de vocês. E o motivo do nosso vídeo, Mabel vai falar um pouquinho disso agora, tá aí no título, na descrição. Fala aí, Tiana, eu vou falar pra você, tá? Eu pedi pra você assistir, vou falar sobre o curso em São Paulo. Peraí, tá? Deixa eu me lembrar... O nosso vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o tradutor para dublagem. Por que a gente está fazendo esse vídeo hoje sobre tradução para dublagem? A gente recebeu muitas perguntas através do nosso canal, dos nossos canais do YouTube, dos nossos Snapchats, aqui na página do Facebook, inbox. Então a gente entendeu que tinha muita gente com dúvidas sobre tradução para dublagem, queria esclarecimentos, uma série de coisas. Então nós decidimos fazer esse live, que através do live tudo se resolve, tudo se responde. E vou fazer um acordo com vocês. Um outro dia eu faço um live falando sobre dublagem. Eu sei que tem muita gente com questões, dúvidas Vira e mexe, a galera pergunta. Curiosidade sobre dublagem. Como ser dublador, etc, etc. E eu vou ter o maior prazer em responder, tá? Afinal de contas, eu amo dublagem. Mas um outro live num outro dia, tá? Hoje, por favor, vamos focar aqui na tradução para dublagem, porque senão não vai dar tempo da gente responder tudo que a gente acha que é necessário, tá? E só para começar, a dublagem a tradução para dublagem é a primeira etapa de uma boa dublagem. Um texto bom, bem traduzido, quando ele vai para dentro de estúdio, é um prazer, é um manjar para nós dubladores, porque uma vez que ele foi bem traduzido, para nós, dubladores, fazermos a versão brasileira é extremamente mais fácil, flui melhor, fica mais bonito, mais verdadeiro, a gente gasta menos tempo e vocês, telespectadores, têm um resultado infinitamente melhor quando vocês assistem ao projeto. Exatamente. Eu já quero responder uma pergunta que botaram aí, subiu aqui, deixa eu ver quem foi. Bom, é o seguinte, pra gente começar a falar da tradução para dublagem, o tradutor para dublagem, ele não precisa ser dublador, não precisa. O requisito principal para um tradutor para dublagem é ele ter uma outra língua fluente. Ele precisa ter o francês fluente, ou inglês fluente, ou espanhol fluente, japonês, ou várias línguas. Se ele for poliglota, isso é fantástico, mas o pré-requisito básico é esse, ter uma outra língua fluente. Por quê? Porque nós vamos traduzir aquele vídeo, aquele filme, série ou episódio, de uma outra língua para nossa. A gente vai fazer o texto que vai para a bancada dos dubladores. É como se fosse, gente, um texto de uma peça ou script de uma novela. Vai ser interpretado por atores. E são vários atores, vários dubladores. Tem um episódio que podem ter 30 dubladores. Então, o tradutor para dublagem, ele tem que ter uma língua fluente e tem que ter essa especialização em tradução para dublagem, ou seja, ter a consciência de que aquele texto vai ser dublado por atores, ele tem que estar numa língua, num português coloquial. Se for de época, o vocabulário muda. Eu sempre falo o seguinte, você que já é tradutor e quer fazer tradução para dublagem, tem que ter em mente o seguinte, aquele texto que você está traduzindo, ele vai ser falado
ele não vai ser lido. Não é um manual de alguma coisa, não é um livro, não é uma bula, não é um romance. É um texto que vai ser falado por 1, 2, 3, 4, 10, 30 atores. E em cima daquele texto seu, que pode estar incrível, excelente, ainda vai rolar uma adaptação de versão brasileira, para pegar as labiais perfeitas, para poder ver a respiração do ator, a personagem, as características da personagem. Então, assim, o tradutor tem que ter isso em mente. Esse texto, por melhor que seja, por melhor que ele esteja, ele vai ser mexido por nós dubladores, porque nós fazemos a versão brasileira. Por melhor que esteja o texto, é uma questão de adaptação, é normal. Mas é importantíssimo que o tradutor saiba que aquele texto vai ser falado. Então, uma coisa, por exemplo, uma mãe não fala para o filho, pegue aquela cadeira. Uma mãe fala para o filho, pega aquela cadeira. Uma pessoa, uma irmã, marido, mulher não fala, eu lhe peço, por favor, não vá embora, né? Você pode botar, eu tô te pedindo, por favor, vá embora. Exatamente. Né? Então, o tradutor tem que ter esse feeling, essa sensibilidade de entender que aquela tradução que ele está fazendo é para dublagem. E isso causa um estranhamento no início, gente. É engraçado. Eu me formei em tradução, vou falar isso já, na faculdade mesmo. E é estranho quando você bota num texto escrito coisas do tipo pegar ele ali, enfim, esse português coloquial. Porque, ai meu Deus, é texto escrito, eu sou tradutora, eu vou escrever errado. Só que é o seguinte, se eu brigar... Nas outras áreas de tradução a gente não faria isso, tradução técnica, num livro, né? Então, só que quando é uma tradução para dublagem, esse texto vai ser modificado. Então, por que eu vou dificultar o trabalho do dublador, do diretor de dublagem, que tem um tempo cronometrado ali dentro de estúdio? Então, é por isso que é importante a gente se informar qual é o projeto que a gente está traduzindo. Por exemplo, eu já traduzi Catfish, a 3ª temporada. Eu não ia botar... Catfish passa na MTV, é um reality sobre pessoas que namoram na internet e querem conhecer pessoalmente a outra pessoa. Então não tem como eu botar ali no Catfish, pegá-lo. É uma pessoa normal ali falando, não posso botar isso. Em contrapartida, eu traduzi Hamlet, que estava no cinema no início do ano. Eu traduzi para dublagem, mas eu acho que não foi dublado no cinema. Eu não ia botar Hamlet. Desculpa, Hamlet não, Macbeth. Foi Macbeth. Não ia botar Macbeth falando, pegar ele, né? Essas coisas, isso não dá, né? Quer ver um exemplo? Eu tava uma vez dublando um episódio de Law and Order, Lei e Ordem, e eu fazia uma promotora extremamente séria e dura. Ela não era de brincadeiras e tal. Então ela estava no tribunal esperando o advogado de defesa terminar de fazer a apresentação dele, e ele terminou e ela cruzou com ele e ela ia fazer a apresentação dela. E aí ela falava pro advogado de defesa, ao cruzar com ele, traduziram como mandou bem. Nunca que aquela personagem extremamente séria, quem traduziu o episódio não teve o feeling de perceber como era a personalidade daquela promotora para falar aquilo. Uma mulher de 35 a 40 anos, promotora extremamente séria, ao cruzar com o advogado de defesa, dentro do tribunal, não falaria mandou bem. Eu fiquei tão impressionada, eu risquei, eu não lembro o que foi que eu botei, mas eu coloquei uma coisa mais formal, mais seca, e comentei com o diretor, falei assim, meu Deus, como é que o tradutor não teve essa sensibilidade de entender isso? E aí eu percebi que todo o episódio tinha vários erros nesse naipe, vários erros nesse quesito. Gente, tem que estar ligado nisso, tem que ter esse feeling, porque o feedback do nosso trabalho é esse. É o dublador dentro de estúdio que sai dali e vai falar pro diretor, vai falar pro dono do estúdio. A gente fez uma entrevista com o Felipe Grinan, se vocês não viram aí, tá no nosso canal, no canal Mabel César. E o Felipe fala que ele sai de estúdio, ele vai bater lá na porta do dono e falar, olha só, impossível trabalhar com esse tradutor. Você pagou esse tradutor para fazer uma tradução, para quando chegasse dentro de estúdio, nós iríamos adaptar e fazer a versão brasileira. Só que esse tradutor jogou no Google Translator, fez uma tradução porca. E o trabalho que eu tive dentro de estúdio, eu quase retraduzi. Então eu preciso te avisar, dono de estúdio, que você pagou esse cara à toa, porque eu e a diretora é que fizemos todo o trabalho agora de novo e gastamos o dobro de tempo que poderíamos ter gasto. Então, assim, nós dubladores damos vários feedbacks positivos e negativos. Quando tem uma excelente tradução, eu faço questão de ver quem traduziu esse episódio, fulano de tal. Nossa, ele é incrível. Eu saio do estúdio e vou falar para alguém da administração ou o dono, se estiver lá, olha, peguei uma tradução agora,
cara tá de parabéns, o nome dele é tal e tal e tal. Pega esse menino, não deixa fugir não, ele é muito bom. Eu sempre faço isso. É verdade. Gente, Vamos lá, antes da gente continuar, eu queria dar um recado. Primeiro, a gente chegou a 100 pessoas aqui online com a gente ao vivo. Vocês são incríveis! Obrigado pela presença de vocês. A tradução para dublagem tá ficando conhecida agora, assim, ela já era levemente, mas assim, a gente tá com essa missão de propagar, tirar do invisível essa profissão, essa área. Nós formamos tradutores para dublagem também. Nós temos um curso de tradução para dublagem com prática de dublagem. E é interessante saber que tem 100 pessoas aqui interessadas nesse assunto. Obrigado pela presença. Antes da gente continuar, eu peço, fiquem focados aqui com a gente. Fechem aí as abas do navegador, porque tem muita informação e pouco tempo. A gente não quer passar de 40 minutos, vou tentar correr aqui para não ficar chato, não ficar longo e vocês estarem prestando atenção aqui com a gente, firme e forte, tá bom? Antes de continuar, na verdade continuando, eu quero falar para vocês como é que foi que eu descobri a tradução para dublagem. Porque já que não é uma área conhecida, nossa, nem sabia. Tem gente que acha que o dublador é tipo intérprete, ouve e vai falando no português. Muita gente acha isso, Que o dublador sabe todas as línguas, dubla anime sabe japonês, dubla inglês sabe inglês, novela mexicana sabe espanhol. Gente, não é isso. O tradutor para dublagem, ele faz o script, como eu falei no início do vídeo, que vai para a bancada do dublador. E aí, vários dubladores, todos os dubladores daquela produção, pode ser episódio da série, episódio do desenho, pode ser um longa, então todos eles vão dublar aquele texto que a gente fez. É como um script de uma peça. Então, como não era conhecido, eu também não sabia, eu já era atriz e achei, por acaso, o bacharelado em tradução na PUC, que foi a PUC Rio de Janeiro, foi onde eu me formei, e eu me formei em tradução geral. Não era específico, tradução para dublagem. E no meio da faculdade eu descobri a legenda e eu falei, caraca, eu vou trabalhar com legenda porque eu amo filme, amo série, eu sou atriz, vou juntar o útil ao agradável. Até que eu comecei a trabalhar com legenda, mas eu descobri a tradução para dublagem. Me especializei, fiz o curso de tradução para dublagem e ingressei no mercado. Não é tão fácil, mas não é tão difícil quanto o mercado de dublador. A vantagem: tradutor trabalha de casa. Então a gente entra em contato com o estúdio por e-mail, por telefone ou presencialmente. Eu moro no Rio de Janeiro, eu traduzo para São Paulo. Tem estúdio em São Paulo, no Rio, tem estúdio em Miami, Los Angeles. Na parte de pagamento para dublador é um caso à parte. Se esses estúdios pagam corretamente ou respeitam o acordo, eu não tenho certeza, não sei. Mas existe a tradução para dublagem. Você pode traduzir de qualquer lugar. E aí, ao ingressar no mercado de tradução, eu descobri a dublagem, fui lá, fiz meus 7 cursos de dublagem. Tem 2 anos que eu tô no mercado como dubladora, como tradutora, tem mais tempo. E aí, desde então, eu comecei a minha caminhada de formiguinha. E eu já era tradutora, comecei a dublar, comecei a perceber na prática as dificuldades do texto, porque eu dublava texto de todo mundo. E eu comecei a enriquecer o meu trabalho de tradutora dublando. Porque eu via o que encaixava na minha boca, eu via tudo que a Mabel falava, do texto tá truncado, do texto não tá encaixando. E aí eu falei, caramba, isso tá complicado. Melhorou muito a minha tradução, mas a minha. E o restante? E o tempo que eu perco em estúdio? Gente, eu já fui dublar uma vez uma série em que eu era a noiva do programa, escolha de vestido de noiva. Um reality show. E o nome da noiva no script tava o mesmo nome da mãe. Então, assim, quando eu cheguei lá, o diretor falava, Rayane, vamos lá, Lupe 5. Quando eu abria, era a mãe falando, uma mulher de 65 anos. E eu, peraí, essa aqui não é minha fala. Tá bom, risca, vamos lá, 6. E essa aqui também não é minha. Gente, olha o tempo que eu perdia, porque o tradutor botou um nome errado. Então, assim, isso é muito complicado. E aí, eu comecei a ficar inquieta. E comecei a ver, caramba, a gente precisa formar bons profissionais. Porque eu peguei a chave da coisa. O tradutor, ele precisa ter o conhecimento da dublagem. Como funciona a bancada. Não precisa ser dublador, mas ele precisa saber como funciona a bancada. Existem dubladores tradutores e eles são excelentes. Existem diretores de dublagem que são dubladores e tradutores.
são excelentes, colegas maravilhosos, e as traduções deles ficam muito boas, porque eles são dubladores, eles tem sabem. a prática de estúdio, né? Mas quem não é dublador, que é apenas tradutor, também tem uma galera extremamente boa. Tem. Porque é uma galera que se atenta ao fato de que vai ser em estúdio. E quando tem possibilidade, o tradutor que não é dublador vai ao estúdio assistir aquele filme que ele traduziu, aquele episódio. Ele pede para assistir a casa de dublagem, sempre deixa. E ele fica lá assistindo o episódio que ele traduziu e vendo tudo o que acontece. Como o diretor muda o texto, como o dublador muda o texto, a real necessidade. É fundamental que o tradutor para dublagem tenha conhecimentos sobre dublagem e não fique dentro da casa dele, num cantinho, traduza e esqueça que é para dentro de estúdio, para ser falado por atores. Exatamente, e é aí que está a diferença de um bom profissional. É tendo essa noção e essa consciência de como funciona a dublagem. Vamos lá, o tradutor, ali já me perguntou aí, e eu tava já pensando em falar isso, como é que funciona o nosso trabalho? Eu tô ajeitando uma coisa aqui, Rayane, mas vai continuar falando aí, tá? Eu já falei da função, a gente faz o script em português que vai para a bancada, a gente recebe um e-mail do estúdio falando, chegou um filme, chegou uma série aqui pra você. A casa de dublagem já me conhece, eu já fui lá, me apresentei, sou tradutora, E aí, eles vão me passar o filme que eles têm lá em mão. Pode ser série, filme, eles avisam. Chegou aqui, eles vão me passar o vídeo e o script original. E aí, eu, no Word, vou fazer o texto traduzido, com base naquele script original e com base naquele vídeo. Gente, não dá para traduzir só o script original. E é muito difícil traduzir só o vídeo. Vou falar por quê. Primeiro, script original. Qual é o problema? Tem muito desenho, principalmente, em que o script original, as cenas vão vir fora de ordem de exibição, porque ele não é o script final lá da edição. Então, até em filme também isso acontece. Então, se eu pego e traduzo um script e mando o meu texto em português para a casa de dublagem, a casa de dublagem vai falar o seguinte... Deixa eu chegar aqui para a Mabel chegar. Ajeitei. A casa de dublagem vai falar, gente, que pessoa maluca. Como é que ela traduziu um negócio que tá fora... Essa fala eu nem tô vendo no vídeo. Porque o dublador vai ver o vídeo. Ele não vai ver o script original. Então, eu preciso me atentar ao vídeo. A máxima da dublagem é... Dublagem é imagem. E isso serve para tradução também. Porque a gente tem que colocar reação, a gente tem que colocar todas as falas, vozerios. Mabel tá ajeitando aqui porque tá ajeitando, caiu o negócio aqui que a gente tinha arrumado, tá? Não se preocupem não, Rayane continua falando, eu vou conseguir, gente, torçam por mim. E aí, o que acontece? Se eu traduzir só do vídeo, então eu vou jogar o script fora, vou traduzir só do vídeo. O que acontece? Eu preciso indicar todas as falas. Dublagem, eu tenho que indicar todas as falas. É diferente da legenda. A legenda só tem 32 caracteres por linha e 2 linhas na tela. E aí, eu não posso chegar, não consigo botar todas as informações daquela cena ali. Eu tenho que resumir e passar a informação mais importante daquele momento. Na dublagem, não. Eu tenho que preencher todas aquelas bocas. Inclusive das pessoas que estão passando de fundo na tela. Aquela pessoa que está passando no restaurante, a galera discutindo, conversando. E aí, estão falando do ruído aí, mas eu acho que já consertou. E aí, o que acontece? Eu preciso do script para poder ver isso. Porque eu, por exemplo, já traduzi uma comédia em que faltava muita fala no script. E era briga de casal com um monte de gente se metendo. O outro, vamos separar de você, não sei o que, sua louca, não vai não sei o que, peraí, não faz isso não, mãe. Não. Gente, como que você tira tudo isso de ouvido perfeitamente, sem estar faltando, sem passar informação errada? Porque o que acontece é isso, às vezes está lá traduzido bonitinho, mas não é o que está sendo dito no original. A responsabilidade do tradutor é essa, é passar para sua língua nativa, de uma forma que fique fluente na sua língua nativa. E eu botei lá, eu liberei um PDF recentemente, eu e Mabel, falando dos 4 passos principais para um filme, para uma boa tradução, para uma boa dublagem. E o que eu falo é isso, filme de época não é,
Então, é atual, é high school americano, mas é dos anos 60 ou é de agora? É um Grease ou é um High School Musical, sabe? É um Meninas Malvadas? Como é que funciona isso? Então, a gente tem que ter isso em mente. Inclusive, nessa parte, a gente tem que ter a fidelidade daquela mensagem do original e passar para a nossa língua. E para isso eu preciso da ajuda do script, para ter certeza do que está sendo dito ali, das falas sobrepostas, os vozerios, que são aquelas vozes, né, que a gente escuta, burburinhos. Os burburinhos, os barulhinhos. De fundo de boate, fundo de cafeteria, pessoas passando na rua, hospital. Cada vozerio é diferente, né, amor? Exatamente. Então a gente precisa indicar isso para os dubladores. Porque os dubladores vão ser escalados em cima da nossa indicação. Exatamente. Nossa indicação tradutor. Se eu não coloco um vozerio ali naquele texto, o diretor não vai escalar ninguém. Exatamente. Quer ver outra questão? Se tem uma cena dos personagens da série. Os 6 personagens. Fulano, fulano. E o tradutor coloca lá vozerio, o diretor vai achar que aquele vozerio é um vozerio de pessoas aleatórias da vida. Só que, na verdade, aquele vozerio daquela cena são dos personagens. Então, o tradutor também tem que indicar isso. Se for um vozerio dos personagens, tem que botar vozerio de fulana, fulano, fulana, fulana, fulano e fulano. Que aí o diretor vai saber que naquele vozerio ele vai escalar apenas os personagens e não outras pessoas aleatórias. O tradutor precisa indicar isso certinho para o diretor de dublagem. Exatamente. Bom, então, voltando a falar da nossa função, que eu já falei bastante do que é a função, como é que a gente trabalha? A gente trabalha de casa, nós não somos contratados dos estúdios, até tem um ou outro estúdio que tem tradutor in-house, mas é muito raro. É raro. Teve uma pergunta aí falando isso. Se tem dubladoras que têm tradutores contratados. Tem. Que eu me lembre, uma. Mas geralmente nós somos freelancers, a gente trabalha de casa. Você pode trabalhar para mais de uma casa ao mesmo tempo. Sim, se você der conta. Se você der conta. Que mais? A gente entra em contato por e-mail, pessoalmente, por telefone. E aí a gente trabalha de casa, eles acionam a gente, mandam o filme e determinam o prazo. Gente, é muito importante que a gente saiba se vai dar conta daquele prazo ou não. Fundamental. Eu já perdi trabalho porque eu falei, gente, não vou dar conta. Mas eu preciso para amanhã, não sei. Eu não consigo. Porque eu não vou fazer um trabalho porcaria e queimar meu nome no mercado. Entendeu? Eu não posso falar que vou fazer em 3 dias um negócio que eu sei que eu vou levar 4, 5. Só para vocês entenderem, é impressionante a quantidade de scripts que a gente pega dentro de estúdio que realmente parecem que vieram de Google Translator. Que a pessoa jogou num programa de computador, traduziu automaticamente e foi para lá sem ser olhado por um ser humano e pensado. É impressionante as coisas que a gente pega em estúdio. Não é possível que aquele tradutor tenha visto, tenha traduzido olhando para o script e para a imagem para mandar aquele resultado para dentro do estúdio. Tem coisas muito absurdas. Exatamente. Então, em um dia, ninguém consegue traduzir uma Porque as coisa pessoas bem feita. fazem isso, aceitam trabalho, não, eu não posso perder trabalho, eu não posso perder trabalho, só que perde muito mais no futuro. Pois é. E aí acaba pegando tudo ao mesmo tempo e fica tudo embolado e dá, enfim, M. Gente, o que acontece? Como é que tá funcionando o mercado hoje em dia? O mercado de tradução, de dublagem, cresceu muito de uns 3 anos pra cá, com o surgimento da plataforma Netflix, com o aumento dos canais fechados que estão oferecendo dublagem. Por exemplo, antigamente a gente tinha o Telecine Premium e o Telecine Pipoca. No Premium a gente assistia legendado e no Pipoca a gente assistia dublado. Hoje em dia a gente tem, acho que 5 telecines, se eu tiver errado alguém me corrija. E todos você tem a opção lá, ó, dublado, legendado, dublado e legendado. Então o que acontece? Teve um boom na dublagem, aumentou o número de séries. Tem 2 canais na Angola, se eu não me engano, ou 1, que estão passando novelas dubladas em português. Então tem 8 novelas, se eu não me engano, ou mais, por aí, aqui no Rio sendo dubladas, mais em São Paulo, do espanhol para o português. Então o mercado aumentou e tá faltando gente capacitada. E aí tem prazo, tem data, e aí tá dando galera pegando qualquer um para traduzir. E mesmo assim, quem é capacitado tá fazendo um excelente trabalho. Exatamente. E trabalhando cada vez mais. Exatamente. Tem colegas meus que estão traduzindo 2, 3 séries ao mesmo tempo, porque hoje em dia dão conta
porque também não adianta no início de carreira você falar, ai não, eu quero tudo, e aí pega tudo, você não dá conta de nenhum, e aí como é que você faz, meu Deus do céu? Início de carreira, você entra em contato, fez o curso de tradução para dublagem, caramba, é muito legal, se você tiver mais de uma língua, eu, por exemplo, traduzo do inglês para o português, espanhol eu já revisei muito, mas a minha velocidade de tradução para o espanhol não é tão grande quanto a do inglês. Por quê? Eu não tenho tanto vocabulário internalizado quanto do inglês. Inglês para mim é fluente, é natural. Me perguntaram se tinha que ter, para ser tradutor, tinha que ser fluente na outra língua estrangeira. Sim. Você tem que ter isso que a Raiane acabou de falar, o vocabulário internalizado dentro de você de forma muito natural e fluente. Então, se você fala um inglês mais ou menos e um espanhol mais ou menos, não dá para traduzir. Exatamente. Você pode traduzir qualquer língua desde que você tenha realmente fluência sobre ela. E aí você faz um curso de tradução para dublagem para você ver o que é. Não basta saber a língua. Você precisa fazer um curso de tradução para dublagem para você entender o que é necessário para depois sim você poder chegar para qualquer estúdio e falar: estou pronto para traduzir. Você tem um projeto para me dar de amostra, eu faço um projeto teste, eu traduzo para você para você ver se você gosta. Para isso acontecer, você tem que realmente falar fluentemente a língua e ter feito um curso de tradução para dublagem, tá? E também tem um português muito bom, gente, porque não adianta saber... A gente pega erros brutais, assim, de português nas traduções. E aí dá vontade de chorar, né? Vocês imaginam, a gente dentro de estúdio, ator e diretor, tem um erro, que se você vê que não é erro de digitação, é erro de português do tradutor. Aí dá vontade de chorar, falar, meu Deus, eu quero ir embora. Ó, me corrigiram ali, Igor corrigiu, obrigada. São 6 canais Telecines. Então, gente, o que acontece? Por exemplo, anime também. Anime, tem pouco tradutor do japonês. Aí o que acontece? Vem o script em inglês e dá pra alguém que fale inglês, que traduza do inglês. Isso é interessante vocês e saberem. Traduz do inglês pro português. O filme, o desenho é em japonês, mas o script que vem pro tradutor vem em inglês. Porque falta tradutor do japonês, por exemplo. Entenderam? E aí eu já traduzi um episódio do francês, só que o meu francês ele é bem basicão e o script estava em inglês. Como era uma série que já estava comigo há muito tempo, eu conseguia pescar de ouvido porque eu tinha noção do francês, o que estava faltando ali no script. Porque se eu traduzisse só o script do inglês, estava faltando coisa. Então, com o meu inglês... E aí vocês me perguntam, arranhado, Mabel, e dentro de estúdio, quando você pega um texto que você tá vendo que tá faltando coisa, que o tradutor traduziu só um pedaço, que tá faltando muita fala, o que vocês dubladores fazem? A gente cria. E aí, preste atenção comigo, imagina, a Mabel tá escalada pra fazer a protagonista dela, 2 horas de estúdio. Depois daquele estúdio, ela vai sair, vai pra um outro, que ela vai fazer 4 horas de estúdio, depois meia hora em outro. E aí, se o texto está truncado, mal traduzido, a Mabel... Como ela vai fazer aquela dublagem em 2 horas se ela tem que parar a cada fala pra criar alguma coisa, inventar alguma coisa, e aí atrasa o horário dela, depois o dublador que vai entrar depois dela vai atrasar, e aí vai atrasar o outro, quando vê atrasou o estúdio do dia, atrasou o prazo do cliente e ferrou tudo. Então, assim, é importante, é o nosso trabalho fazer um bom texto. Estão me perguntando se existe outros tradutores, se um tradutor... Você tem 2 ou 3 tradutores para um longa ou para uma série. Para longa, não. É um tradutor só, ele vai do início ao fim. Agora, para série, às vezes tem que entregar tantos episódios por semana. E aí não tem jeito. E aí pega aquela série e dá para 2, 3 ou 4 tradutores. E vou te falar, é meio ruim. Isso é muito ruim hoje em dia. Por exemplo, quer ver um exemplo? Eu tô dublando agora MasterChef Júnior. A minha MasterChef México Júnior. Eu dublei a apresentadora do MasterChef México. Essa mesma apresentadora está apresentando o MasterChef Júnior, México. Então, estou dublando ela. Eu estava fazendo com uma tradutora que traduzia reto por desafio. Reto final, desafio final. Mudou a tradutora agora essa semana e ela botou como prova final. E aí eu já estava falando, né? Eu estava lá dublando na rapidez, pensando em 1000 coisas de prova final. Quando eu terminei, eu voltei e falei para a diretora, não, peraí. Não é prova que a gente falou nos 2 primeiros episódios, a gente falou desafio, não é verdade? Ela, é verdade, eu falei, é porque mudou a tradutora escolheu o vocabulário que ela quis. Mas a gente tá falando desde o início do desafio, a gente voltou o episódio inteiro e refizemos todas as palavras provas por palavra desafio. Entendeu? Então, assim, não é legal trocar o tradutor, mas às vezes a demanda e o prazo pequeno faz os estúdios fazerem isso acontecer. Quando eu traduzi 30 Rock,
que era uma série que a Mabel dublou. Vou até aproveitar esse gancho para falar de outra coisa, mas primeiro é o seguinte, era eu e mais 3 ou 4 tradutoras. E aí, 30 Rock, cada personagem, ela fazia Tina Fey, Márcio Simões fazia o Jack Baldwin, tinha o Mauro Ramos, muita gente boa nessa série. E eu mantive contato com uma tradutora. E aí a gente pesquisava nos mesmos sites. Gente, tradutor pesquisa, tá? Usa dicionário, usa Urban Dictionary, usa várias coisas. Se for alguma coisa de surf, baixa um dicionário de surf, dicionário de moda. É importante a gente pesquisar. Ó, aquele reality da noiva. Say Yes to the Dress. Say Yes to eu the traduzi, Dress. gente. Gente, quem traduz aquilo tem que estar com um dicionário de moda do lado. Exatamente. Porque são os nomes dos tecidos, dos cortes, dos vestidos. Eu mesma igual. aprendo muita coisa ali. Então o tradutor tem que pesquisar bastante para não falar bobagem. Porque quando chegar no estúdio, eu não entendo nada daquilo. Se aquilo tiver errado, eu vou falar errado. E vai pro ar errado. Entendeu? Exatamente. E aí, o que acontece? É bom, se você está traduzindo com mais de um tradutor, pergunta para casa de dublagem. Oi, olha só, eu sou o único tradutor do projeto? Não sou? Quem é? Pode me mandar um e-mail? Mantém contato, isso é muito legal. E outra coisa que é interessante é que quando eu comecei a traduzir 30 Rock, eu fui lá assistir a dublagem da minha tradução. Eu queria ver o que as pessoas faziam com o meu texto. Gente, façam isso. Pede para casa que você traduz para assistir o seu projeto. E aí fala, que dia vocês estão lá? Que horário eu posso ir? E vai. Quando eu vi Mabel dublando, Márcio Simões, Mauro Ramos, entre outros, né, o Clécio também, eu já ia para casa traduzir pensando que a Mabel, ela fala tão rápido quanto a Tina Fey. Ela consegue botar muito texto ali, então eu não precisava enxugar tanto. O Márcio Simões também. Então, assim, isso era fantástico. Isso, na hora de traduzir, eu já traduzia pensando na Mabel falando, já traduzia no Márcio Simões falando. Isso é muito legal. Longa não tem muito como a gente fazer isso, porque a gente não sabe o elenco. Mas série é interessante a gente fazer isso, sim. E a questão de palavrão. É muito importante também perguntar para casa. Você tem que, na verdade, perguntar para o estúdio. Vem cá, para que canal vai isso? Porque tem canal que tem lista de palavras proibidas. Lista de palavra proibida e vai substituir por essa aqui. Eles mandam a alternativa. Tem o 30 Rock, eles falavam, ameniza o palavrão, mas se for uma coisa significativa, coloca. A questão é você sempre perguntar pro estúdio que você está trabalhando. Porque se eu acho, vou no meu feeling, na minha loucura, caraca, tem palavrão, vou colocar palavrão aqui. Mete bronca. Aí eu coloco palavrão. Vai chegar dentro de estúdio, vão falar, gente, essa mulher é louca. É louca, ela botou todos os palavrões, vamos meu cortar. Deus. Mabel muda aí, Entendeu? Mabel troca, Mabel não sei. Aí, gente, dá trabalho pro dublador. Já acontece bastante da gente ter que fazer duas versões. Quando tem palavrão, a gente faz a frase do palavrão com palavrão e em seguida a gente faz a versão do palavrão sem o palavrão, numa forma mais light. Dessa forma, eles têm os dois áudios gravados. Quando for para passar no canal fechado, na própria Fox, na própria HBO, no DVD, vai o palavrão. Quando for para passar em emissora aberta, vai a versão light, entendeu? Então, assim, o tradutor tem que saber disso, para ele traduzir botando palavrão e embaixo ele traduzir sugerindo uma versão light, entendeu? Exatamente. E eu traduzi um filme agora, que eu ainda não posso falar o nome porque eu acho que nem foi dublado, em que o filme é sobre jovens numa fraternidade. E eles se xingam muito, tem aqueles trotes, e eles ficam, enfim, xingando muito, muito, muito. Quando eu bati o olho na primeira cena, assim, eu liguei pro estúdio correndo, pra pessoa do estúdio, e falei, vem cá, posso usar palavrão? Porque, assim, tá pesado o filme. Aí a pessoa, que já é muito conhecida minha, falou, é verdade, pode botar, porque esse filme eu imagino que seja muito pesado. Então, eu fiz o filme de acordo com o que ele precisava. Então, botei todos os palavrões. Também, às vezes, fica exagerado você botar exatamente todos que estão na cena. É você saber domesticar. Isso palavra-chave de tradução para dublagem. Domesticação. E aí, isso a gente já entra num outro assunto. Por que é importante a gente se especializar em tradução para dublagem? Porque não é simplesmente passar de um idioma para o outro. Peguei desse idioma, botei naquele. Eu preciso saber que aquilo vai ser falado por ator. Como é que fica no português daquele filme, se é atual, se é antigo.
E eu tenho, Gente, presta atenção. Se o filme se passa na década de 70, é um vocabulário. Se o filme se passa agora em 2016, é um vocabulário. Se se passa em 1900, é outro vocabulário. E tudo isso começa pelo tradutor. Ele não pode botar um filme que se passa na década de 70. O filme foi feito esse ano, mas o filme se passa na década de 70. É o vocabulário da década de 70. O tradutor tem a obrigação de pesquisar isso e entregar isso pronto para mim, dentro do estúdio. Exatamente. Porque, veja bem comigo, gente, existiu um roteiro em Hollywood, seja lá onde for. Os atores fizeram pesquisa, se pesquisaram, gravaram, e aí o filme foi editado, o filme foi pensado. E aí eu, tradutora, aqui no Brasil, tenho o poder de modificar aquilo ou não. Isso é muito delicado. O tradutor, ele tem um poder muito grande em cima daquela obra. Na verdade, tem um poder e uma responsabilidade que muito tradutor não pensa sobre isso. Tem que pensar, porque se eu modifico, se eu adapto aquilo, eu tenho que indicar que é uma adaptação. Porque se eu não indicar, eu vou viajar na maionese, caraca, eu vou botar uma piada aqui muito maneira, calma aí. Aí bota uma piada, aí vai chegar o diretor de dublagem e falar, Mabelzinha, peraí, eu não gosto dessa piada não, vamos botar outra. Aí ele vai criar em cima do que eu já criei. Então assim, é muito delicado, gente. Tem os cachorros aqui da vizinha latindo, vocês devem estar ouvindo. Vamos lá. Então, além disso, a gente tem que pensar que a gente tem o poder de domesticar ou estrangeirizar. Me mandaram essa pergunta, um ex-aluno nosso me mandou por e-mail, tem uma galera aí falando disso, e eu acho legal da gente falar também. A questão de domesticação ou estrangeirização. Domesticação é quando a gente pega uma questão cultural ou linguística ou qualquer coisa do tipo assim que seja característica da outra cultura, da outra língua. E aí eu vou pensar se eu vou domesticar para minha cultura, trazer isso para próximo, para perto do meu público, ou se eu vou estrangeirizar. E aí pode causar um estranhamento ou não. Vou dar um exemplo. Valentine's Day. Valentine's Day, a gente não comemora Valentine's Day, mas hoje em dia a gente já sabe até o que é. Hoje Dia em dia dos Namorados, Valentine's Day. Se eu traduzo, isso já aconteceu, gente, um desenho pra criancinha pequena, eu vou botar lá o episódio inteiro, o garoto falando que vai comemorar o Valentine's Day, ou eu vou colocar o Dia dos Namorados. Mas e se a criancinha pequena estiver falando que o Valentine's Day, e foi isso que aconteceu comigo, se trata de presentear os amigos, dando presente pra quem você ama. Que lá isso é assim. E aqui, na verdade, é Dia dos Namorados, a gente só presenteia namorado. E aí, o que acontece? Nesse caso, eu optei por domesticar, porque era desenho pra criança pequenininha, não ia mudar o sentido, ele estava ensinando que era pra presentear quem você ama, amigos, e aí eu lembrei, caramba, a gente tem o Dia do Amigo, que inclusive é no dia do meu aniversário, dia 20 de julho, tá chegando. E aí eu falei, já sei, vamos botar eles falando que é o Dia do Amigo. O cliente concordou, funcionou, ficou super bem, super legal. Se eu botasse Dia de São Valentim, para criança de 3 aninhos, 2 aninhos, não ia funcionar muito. Então não funcionou, nesse caso eu domestiquei. Se você está fazendo um negócio para uma criança um pouco maior, ou um público maior, você pode ou deixar no original, Valentine's Day. Hoje é o dia do Valentine's Day ou o dia de São Valentim. E aí você está estrangeirizando uma coisa cultural. Tem que ter isso em mente. E tem que ter 2 questões, eu acho, fundamentais. Primeiro é ter bom senso, que eu até brinco, quem é meu aluno, quem foi meu aluno, sabe que eu sempre falo isso. Bom senso é artigo de luxo hoje em dia, né, gente? Tem que ter bom senso para ver para onde vai aquele projeto, para que faixa etária é aquele projeto, qual canal vai passar aquilo, é um canal de criança, é um canal adolescente, um canal adulto. E pintou a dúvida, troca com o cliente, conversa com o estúdio que você vai, para quem você está trabalhando. Porque para que você botar a sua ideia ferro a fogo ali? Não, eu quero que seja assim, porque assim é o melhor, é o mais inteligente, é o mais legal. E chega no estúdio e fala, aí a casa de dublagem fala, não, mas é que esse projeto era para isso assim, assado, era para ser daquela forma mesmo, como você tinha pensado no início. Você não tem que tirar conclusões sozinhos. Troca, tem e-mail, tem telefone, pede para falar até com quem vai dirigir, se for o caso. Isso é bem importante, porque tem diretores e diretores. Tem gente que prefere que você economize os pronomes, tem gente que prefere que você exagere. Exatamente. Então, assim, é um trabalho, é uma pirâmide, um trabalho em conjunto.
tradutor, diretor de dublagem e dublador. Então não precisa entrar em rixa, não precisa mais desse negócio de dublador ficar falando mal de tradutor. Não. Tradutor falar esse projeto é meu, ninguém mexe. Não, gente, trabalha em conjunto. Todo mundo quer aquilo no ar bem feito. Exatamente. Então é isso, tem que ter essa troca, tem que ter essa consciência, tem que ter essa responsabilidade, ter noção dessa responsabilidade. Se você fizer uma adaptação, indica que aquilo foi adaptado. E aí, como é que você pesa? E usar expressões atuais, o que eu faço? Até me perguntaram isso aí. Foi. Tem que ter noção do que você vai usar. Perguntaram do Mina Sua Louca. Miga Sua Louca, desculpa. Miga Sua Louca. Que até tá no Dory, né, que tá no cinema agora. Super funcionou. As 2 vezes que eu assisti, a galera riu. E isso é uma coisa que funciona, dependendo, é um desenho. Foi o tubarãozinho lá que falou. Ficou muito legal. Agora, dependendo do filme, eu não vou botar Amiga Sua Louca. Não dá pra botar. Tudo depende do projeto, tudo depende do canal que é o projeto, para qual canal vai esse projeto, de quem é o cliente do projeto e para que tipo de público é. Exatamente. Então, Miga Sua Louca, num filme contemporâneo, hoje em dia, para crianças e adolescentes, um filme feliz, tinha tudo a ver. Mas talvez... E que vai funcionar, Vai funcionar. Mesmo que as pessoas assistam daqui a pouco, vão saber que aquilo valeu, né? Era da época. Mas, por exemplo, tem um filme que tem uma dublagem clássica, né? Foi dublado em 1980 e tal, e aí teve que ser redublado agora por questão de nota contratual, acabou o tempo de exibição, tem que dublar de novo, ou porque foi passar para 7.1 surround, então tem que dublar de novo. Aí a pergunta eu mantenho aquelas expressões da dublagem de 1980? Eu não tenho que me ater à dublagem de 1980. Eu tenho que me prender ao original. O filme foi feito quando? Em 1970 e tal, 1980? Tá. Então eu tenho que ser fiel ao original do filme e não fiel à dublagem de 1980 e tal. Você pode reclamar, nossa, a dublagem a redublagem ficou horrorosa, ficou tudo diferente da dublagem antiga. Na verdade, você está reclamando por uma questão emocional, né? Você gostava daquela dublagem, é um apego, uma memória emotiva. Você viu aquele filme quando você era criança, adolescente, sua mãe gostava, então você se acostumou com aquela dublagem de 1980 e quando viu dublado agora com outras vozes, com um som diferente, você estranhou e falou mal. Quando na verdade se faz necessário redublar alguns projetos por várias razões. Outra coisa que é interessante, gente, por exemplo, eu traduzi Grease Live. A gente tá vendo que tá tendo um problema aqui de tradução. Vamos ver, peraí, deixa eu confirmar. Vocês estão conseguindo acompanhar a gente aí ou caiu a internet? Caiu a internet pra vocês? Eu acho que não, acho que foi ali. Tá, então tá bem, só avisem pra gente, tá? A gente tá ligado aqui nos comentários. Voltando aqui à linha de pensamento, eu traduzi Grease Live, esse remake que teve com a Vanessa Hudgens. Eu traduzi, eu não sei nem se foi pra TV, pra avião, não sei. Enfim, traduzi. Grease foi um filme que passou em 72, se eu não me engano, e ele se passa em 59. Olha só. O filme foi feito em 72, mas a história do filme se passa em 59. E aí ele foi dublado agora, 2016. Uau! Que vocabulário eu uso? O de 72? O de 59? Misturando os dois? O de 2016? Que vocabulário que eu vou usar? Pergunta, resposta? Tchan, 3, 2, 1. O vocabulário de onde se passa o filme, do tempo que se passa o filme, 59. Exatamente. E aí, o que eu fiz? Eu abri 3 dicionários da década de 60 e eu traduzi o filme pesquisando. Liguei pra minha mãe, que é dessa geração, viu Grease na época, na adolescência. Falei, meu Deus, que vocabulário vocês usavam? E aí eu usei bacana. Que mais? Teve mais. Eu fiquei acompanhando assim. Eles enquanto falavam ela muito traduzia, gata. ela acompanhava de costas, assim, pelas costas. E eu vi ela pesquisando umas expressões ótimas, engraçadíssimas. Grease é de 78. Então, década de 70 se passa, né? Finalzinho ali, início da década de 60. Então, é isso, gente. Eu tinha que usar vocabulário coloquial daquela época, porque se passava num high school, e aí eu tinha que usar aqueles termos. E aí eu caprichei, eu fui pesquisar todos os termos da época. Eu não fui usar broto, falaram ali, ó. Foi falado. Exatamente. Eu não podia usar leque, lesque, né? Não posso fazer nada disso. Eu tenho que respeitar aquilo que tá ali no filme, no original.
Então, é isso, ficar atento ao vocabulário, porque por mais que passe a época, a galera vai saber que em 2016 o vocabulário era esse. Se for um filme contemporâneo, como é o Dory lá e usaram o Miga Sua Louca, né? Eu tenho um colega que eu adoro ele é tradutor para dublagem, o Luiz. Ele traduziu RuPaul's Drag Race, que passou no Multishow, e foi assim um trabalho incrível. Eu estava trabalhando na Globosat como controle de qualidade de dublagem na época, então eu participei da criação do manual daqueles termos e tudo mais, e foi muito interessante porque, pensa só, RuPaul, o universo drag, várias pessoas assistindo, pessoas que são fã dele, que já assistiam no original, então tem todo um vocabulário, além do vocabulário gay, tem o vocabulário drag, que o vocabulário é do específico, RuPaul, e o vocabulário do RuPaul. que cria umas palavras que ele mesmo cria, entendeu? Ele é genial. Chantei, you stay, né? Sashay away, eu acho que é um negócio assim. Então, assim, caramba, vamos ter cuidado com essa dublagem, porque tem um público que assiste isso, tem que respeitar isso. Ó, me perguntaram do Star Wars, a gente vai gravar um vídeo com o nosso querido, aliás, esse convite eu tentei fazer para ele pessoalmente, não consegui, a gente tá fazendo aqui agora. Ao vivo. Serginho Cantu, meu amor, você está convidadíssimo, a gente quer gravar um vídeo com o Sérgio Cantu, que foi quem dirigiu toda a redublagem de Star Wars e o último Star Wars que foi inédito agora. Eu fiz a Princesa Leia na redublagem e nesse último, e o Serginho, ele é fã de Star Wars, então por isso ele dirigiu Star Wars e ele também traduziu. Então assim, ele sabia os termos exatos, ele sabia a pronúncia, ele sabia o contexto, não tinha melhor pessoa para traduzir do que o Serginho Cantu. Se não fosse ele, teria que ser uma pessoa meio que especialista em Star Wars. Vou corrigir você, eu acho que o Serginho dirigiu e eu acho que foi o Briggs que traduziu. Ah, é? Desculpa, mas assim, Briggs, que também é dublador, que também diretor é fã de Star Wars. Então, assim, eu lembro de ver os dois em contato, discutindo o vocabulário. Eu não sei se o Briggs estava ajudando apenas ou se ele traduziu. Tá. Mas é na mesma vibe, especialista em Star Wars. E isso, gente, me dá um gancho para falar uma coisa. É muito interessante você, como tradutor, avisar para a casa de dublagem o seguinte: o que você gosta de traduzir. Ah, isso é legal saber. Isso é muito legal. Por quê? Eu chego na casa, por exemplo, e eu falo, gente, eu não gosto muito de culinária. Eu não assisto programa de culinária, não é o meu interesse. Então, assim, se tiver que traduzir, eu vou traduzir. Mas eu não tenho muito vocabulário internalizado sobre, sei lá, cupcake, sei lá, qualquer coisa. Eu não tenho o vocabulário natural em mim. Então, eu vou pesquisar muito tempo. Ou seja, eu vou levar mais tempo para traduzir do que se eu estivesse traduzindo uma coisa que eu goste. Não é assim, eu só gosto de comédia, só me dá comédia, não faço mais nada da vida. Não, mas você tem as suas preferências. Tem programa de carro, então quem entende de carro avisa. Olha, eu entendo de carro, eu adoro. Então vai saber o nome do escapamento, o nome do amortecedor, a marca do banco, tudo. Então é legal você avisar isso. Eu aviso, eu gosto de traduzir filme de terror. Então às vezes tem tradutor que não gosta, incomoda, enjoa. Eu, às vezes, mesmo gostando, eu tenho que traduzir bebendo uma água do lado, porque tem tanta cena de sangue assim, que eu, caramba, tenho que respirar. É muito interessante porque economiza tempo de tradução. Exatamente. Se você avisa para casa de dublagem o que você prefere traduzir, é bom para eles e para você, porque você já vai ter o vocabulário natural, internalizado, você já vai saber onde pesquisar e vai ser super tranquilo, você vai fazer rápido aquilo e natural, pum, projeto feito. É a mesma coisa que aconteceu com o RuPaul, com o Luiz. Ele gostava, ele assistia, ele tem um vocabulário internalizado. E assim foi e ficou ótimo. Um ótimo trabalho. Com relação às gírias que estão perguntando aqui, existe estúdio de dublagem no Rio e em São Paulo, desde que a dublagem existe no Brasil. Que, se eu não me engano, foi na década de 50, né, amor? Isso. Então, assim, imagina, só existe dublagem Rio e São Paulo. Então, as gírias que se colocam na dublagem acabam sendo do Rio e de São Paulo. Ainda tem, eu acho que nós, diretores, temos que ter muito cuidado com isso, porque às vezes uma gíria extremamente paulista ou uma gíria extremamente carioca, para uma coisa que vai passar no Brasil inteiro, fica esquisito. Então, mais uma vez eu falo, precisamos ter bom senso. Artigo de luxo hoje em dia.
Se é uma gíria muito marcada, muito paulistana ou muito cariocona, não é legal colocar. A não ser que seja um projeto muito específico. Como se fosse um BOP, né? Um negócio assim. Exatamente. Aí você vai e opta por aquilo. Fora isso, o mais legal é você tentar neutralizar ou usar uma coisa que seja dita meio que no Brasil inteiro. Então, assim, gíria nordestina ou gíria sulista, como alguém perguntou aqui, só se for uma gíria que o Brasil inteiro já conheça. Uma gíria que o Brasil inteiro já entenda. Uma gíria que o Brasil não vai entender, não é legal colocar porque o Brasil não vai entender. Então, quem estiver assistindo no Acre, no Mato Grosso, em Brasília, Amapá, vai falar o que ele falou, o que significa isso? Nem sei. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com relação às gírias. É para ser dita, é para ser adaptada, mas sem muito regionalismo. Tentar realmente ter bom senso em pensar que aquilo vai passar no Brasil inteiro, e o Brasil é enorme. Gente, então é isso. Tem que se especializar. Tem que saber do que tá fazendo, saber o que tá fazendo. Porque você não pode chegar no mercado fazendo, eu sei esse tal língua e sair fazendo a lá vão ter. Não dá pra você falar, sei falar francês, vou virar tradutor para dublagem, pra traduzir projetos em francês, sem nunca ter feito um curso de dublagem. Você vai catar coquinho, você vai catar cavaco, você vai passar perrengue em todas as gírias. Você tem que se especializar fazendo um curso de tradução para dublagem. Exatamente. Eu vou abrir aqui agora, eu tô com o computador aberto do lado, as perguntas de vocês. Porque eu tô vendo várias perguntas, galera mandando aí. E aí a gente quer falar com vocês sobre isso. E antes, eu só queria que você falasse um pouquinho, amor. Como é que é, hoje em dia, a questão do dublar reality, dublar série, com essa questão do mercado rápido, como é? Isso reflete um pouco na tradução. Isso. Pra você, pra quem é dublador que chega lá, por que é importante o texto tá bem traduzido? O cara entender que aquilo é um reality, entender que aquilo é uma comédia, que aquilo é um filme de ação. Olha só, hoje em dia tem muito reality, vocês sabem disso, é só vocês ligarem em TV a cabo e vocês têm reality de comida, de bala, de carro, de qualquer coisa. E esses realities são feitos, é uma grande indústria, né? Então, assim, eles são produzidos muito rapidamente e passam vários durante o dia inteiro e são vários canais. E acaba que tem uma demanda grande para os tradutores e uma demanda grande para os dubladores. É feito muito rapidamente para todo mundo. E acaba que a qualidade cai com isso. Porque um filme de dramaturgia ou uma série de dramaturgia acaba que vem para mim dublar, vem para mim, para dentro de estúdio, ou vem para mim diretora, com mais prazo. E aí eu tenho mais tempo para traduzir, mais tempo para dublar, mais tempo para mixar e mais tempo para ir ao ar. Os realities são feitos a toque de caixa, porque é muita demanda, é efervescente o negócio. Então, quem traduz reality tem que ter muito cuidado, porque às vezes uma tradução ruim, na rapidez com que a gente precisa dublar o reality, porque tem que, 5 episódios por semana ou mais, acaba que aquela coisa errada da tradução fica errada na dublagem, porque eu, ao dublar, não me atentei que foi errado, não me atentei que eu poderia ter feito uma coisa melhor. Aí eu falo de uma maneira meio truncada, meio dura, e vai ao ar daquela maneira. E quando eu vejo no ar, eu falo, meu Deus, ficou ruim, por que eu não troquei isso? Por que eu não fiz uma versão brasileira melhor? Aí eu lembro, porque não tive tempo. Então você, tradutor, é fundamental que você dê para nós, dubladores, principalmente quando for reality, uma tradução pensada e cuidada. Senão vai ficar muito feio no ar por falta de tempo para a gente se esmerar e fazer o nosso melhor. E acaba acontecendo o dublês. Todo ex-aluno meu aluno, sabe que eu sempre falo isso, que é aquela língua que só se fala na dublagem. São expressões que você não ouve no dia a dia, mas que você ouve na dublagem. A famosa, velha, que hoje em dia, graças a Deus, ninguém fala mais, que é os tiras. Os tiras. Né? Trocar policiais por tiras. Ou então, levante seu traseiro gordo daí. Ninguém fala traseiro hoje em dia, pelo amor de Deus. Antigamente se falava só na dublagem. As pessoas começaram a entender que era correto. E não é. Ninguém fala assim na vida. Então tem que ter cuidado para você, ao traduzir ao pé da letra, não botar como uma coisa normal. E aí o dublador fala e vai ao ar, e aí você em casa percebe, engraçado, isso a gente só ouve na dublagem. Por exemplo, é ou não é verdade quando a gente vai brincar de mímica e alguém fala assim, filme dublado? E você fala, então, quando eu estava passando por lá, de repente, eu me dei conta de que eu estava perdida. É ou não é que a gente fala assim? Não é verdade? Então, assim, esse dublês fica esquisito e não precisa ser assim. E começa com a tradução.
Quando a tradução tá bem mastigada, bem coloquial, quando vai para estúdio, a coisa flui e a gente não fala dublês e não fica a fábrica de salsicha embrulhimanda, fica um trabalho limpo, um trabalho bonito e mesmo com a correria vai ao ar legal. Galera, eu tô vendo muita pergunta aqui sobre o nosso curso de tradução para dublagem. No final desse live, eu vou botar um link aqui para vocês no comentário. Para quem tiver interesse no curso, se inscrever o e-mail lá, porque a gente vai avisar tudo por lá. Exatamente. Então, o curso de tradução para dublagem, para formar os tradutores, eu vou falar ali no final, bota o link aqui, tá? Para vocês. Antes, eu queria responder algumas perguntas que eu tô vendo aqui, antes de poder falar do curso. Galera que tá perguntando sobre dublagem, a gente tá falando sobre tradutor para dublagem, a gente vai falar sobre dublagem isso, no sobre outro dublagem live, depois. tá? Tinha uma pergunta sobre o papel social da dublagem. Isso é A incrível. gente vai fazer um vídeo sobre isso, mas o tradutor tem que ter consciência do papel social da dublagem. Porque a dublagem, gente, permite a gente conhecer um deficiente visual. Charles, se tiver Charles, vendo, beijo pra beijo. você. Você inspirou a gente. Nossa inspiração foi muito bom. Gratidão por ter conhecido você lá na palestra, ao vivo, naquele dia. E a gente pôde ver ali de verdade o quanto é importante a existência da dublagem. Porque quem é deficiente visual acompanha filme e série pela voz. E olha isso, se a gente fizer uma tradução errada e o negócio for dublado errado, e aí vai ao ar errado, as pessoas vão ter acesso a conteúdo errado. E muitas vezes mudam até a história do contexto, até a história e o contexto do negócio. A pessoa fala que fulano morreu e na verdade não morreu, tá lá vivinho. Acontece. Então assim, vamos falar sobre o papel social da dublagem. Um compromisso nosso. A gente vai fazer um vídeo ou um live ou lançar um vídeo no nosso canal, no meu canal. Eu ainda não sei direito, mas vamos fazer um vídeo curto, breve, falando do papel social da dublagem, porque vale a pena um vídeo específico para isso. Um vídeo breve, mas bem objetivo. A Laila perguntou como é que eu trabalho. Eu já falei ali. A gente trabalha em casa. O estúdio manda pra gente o script e o vídeo por e-mail ou por WeTransfer ou então FTP. Depende da produção. Quanto é que eu ganho traduzindo para dublagem? Depende da minha produção. Tem mês que eu posso traduzir muita coisa, tem mês que eu traduzo pouca coisa. Dá para conciliar a profissão de tradutor com outra profissão? Dá. Eu sou dubladora. Opa, gente, a nossa gatinha, uma delas, nossa gatinha tá essa aqui. figura, essa aqui é uma bagunceira, o nome dela é Tigrinha, e ela quer subir em cima do nosso computador. Ela sempre faz isso. Bom, Tigrinha, se comporta aí. Então, assim, eu sou dubladora e tradutora para dublagem. Então, os meus vídeos... Tigrinha, volta aqui. Na verdade, os meus dias são divididos da seguinte forma. Ou eu tenho muito estúdio num dia, ou eu não tenho estúdio e aí eu tenho mais tradução. Eu tenho que saber conciliar. Então, assim, quem dá aula em curso de inglês, ou quem é ator, ou quem quer ser só tradutor, consegue produzir muito no mês. A produção depende de você. Depende da sua capacidade, da sua velocidade, da sua fluência, de tudo isso. Você pode traduzir para mais de uma casa ao mesmo tempo. Sim. Você entra em contato por e-mail. Você pode mandar currículo, mas é interessante que você fale por telefone, a pessoa conheça você. Você fale da sua especialização. As casas de dublagem reclamam muito comigo de tradutor que não tem especialização nenhuma. Até por isso que a gente começou a dar o nosso curso. Não precisa ser dublador para ser tradutor. Você tem que ser fluente na língua. Exatamente. Saber muito bem uma língua, seja ela inglês, francês, japonês, e saber muito bem o português. Repito aqui o que eu já disse. Texto errado, português errado, num texto dublado para dublagem, a gente tem vontade de chorar dentro de estúdio. E olha que interessante. Teve um rapaz que mandou e-mail pra gente, desculpa que eu esqueci o nome. Ele é da área de gastronomia e reparou que tem muito reality de culinária. E ele falou, olha, eu tenho tal língua fluente, e aí, posso traduzir? Claro! É só fazer o curso de tradução para dublagem, se especializar. Porque, olha que incrível, você vai traduzir culinária assim, coisa que eu não faço. Então, assim, a galera, a casa, vai adorar ter você como tradutor de culinária naquela casa. Então, isso é muito interessante. A galera que sabe japonês, entra em contato com a casa que traduz anime, que traduz japonês. Isso é muito interessante,
tem várias coisas nesse sentido. Se você tem especialização, você, sei lá, estudou mecânica de carro, alguma coisa assim, você vai e tem tal língua fluente, você vai traduzir, ó, assim. Exatamente. Então pega a área que você gosta e une o útil ao agradável. Exatamente. Isso é lindo, é lindo. Agora, uma coisa que eu preciso dizer, os tradutores da década de 80, 90, até a entrada da internet na nossa vida, os tradutores tinham muito mais liberdade para fazer uma adaptação. Os tradutores e nós, dubladores e diretores de dublagem. Porque aquele projeto, ele ia ser traduzido pela Rayane, dublado por mim, e ia ao ar em 1 ou 2 canais no máximo, e ninguém ia ver o original daquilo, ia ver aquele original aonde? Aí depois chegou o DVD. Então você tinha a forma, você podia ver aquele projeto em DVD, mas só depois que ele fosse lançado. Hoje em dia temos internet, é tudo em tempo real. O lançamento do filme é aqui no Japão e na Espanha no mesmo dia, na mesma hora. Então você pode ver dublado e no original assim. Basta você baixar o filme. Então você não tem tanta liberdade de adaptação. Porque hoje em dia a gente tem que se ater ao original. O original dita as regras pra gente. Eu não posso viajar na maionese na adaptação e botar coisas muito regionais ou muito brasileiras demais, porque eu vou fugir demais. Eu tenho que ter, mais uma vez, estou eu aqui falando de bom senso. Eu tenho que ter bom senso de adaptar o que eu achar necessário para o entendimento do contexto do projeto, mas eu não posso viajar na maionese porque existe uma obra original para ser... Exatamente. Isso é muito importante. Como antigamente só existia TV aberta, era isso, as pessoas só tinham acesso àquele produto. Se eu estrangeirizasse demais, as pessoas não iam entender. Então o que as pessoas faziam? Trocavam o nome, por exemplo, de Jimmy Fallon por Jô Soares, para poder aproximar aquilo do público. Hoje em dia isso não é possível. Eu não posso fazer isso. Estão me perguntando aqui, o Renan, por que trocam os preços, trocam Cidade do México por capital? Acontece muito isso em novela mexicana em série. O cliente pede. O cliente tem manual, gente. Alguns têm manuais. E aí eles botam lá se eles querem que troque dólar por real e aí faz a conversão. Exatamente. Ou se vai deixar em dólar americano, trocar de dólar canadense por dólar americano. Agora mesmo, eu dublando Masterchef Júnior México, algumas vezes ela falava aqui do México e eu tive que falar aqui do nosso país. Eu tive que trocar, não posso falar a palavra México porque o cliente pediu. E algumas vezes está falando em pesos ou em libras e eu preciso trocar para dólar. Olha que doido, porque o cliente pediu para botar tudo em dólar. Qualquer outra moeda, botar tudo em dólar, sempre. E aí eu preciso obedecer. Então, se vocês não entendem muito por que isso é trocado, agora vocês já sabem, é o cliente, a distribuidora, o canal que pede isso pra gente. Título também. Título da série ou título do longa é o cliente que escolhe. Às vezes, ele pede sugestões para você. Então ele fala assim, manda 5 sugestões ou 3 sugestões e aí a gente manda. Podem ser escolhidas ou não. Às vezes uma é escolhida, às vezes não, ele pede mais e às vezes nenhum. Geralmente é o marketing do cliente que escolhe o título do programa, o título do filme e aí não sei as razões, não sei o que leva. O tradutor não tem conhecimento disso. Exatamente. Bom, e aí, é isso, gente. Essas são as questões, coisas que a gente fica ligado. É assim que funciona a profissão do tradutor. Tem essa flexibilidade de horário. Eu traduzo, por exemplo, tem gente que traduz mais de manhã, mais de noite. Isso tem gente que mora no Canadá e traduz para o Brasil. Sim. Tem gente que mora no Brasil e traduz para Los Angeles. Tem gente que mora em Brasília e traduz para São Paulo. Então, assim, o tradutor tem essa flexibilidade de traduzir da onde ele estiver para onde ele quiser. Basta ele fazer contato e conseguir o trabalho naquele estúdio. Exatamente. Depende do tradutor fazer o contato e conseguir ou não o trabalho. E aí, gente, para quem tem interesse no nosso curso de tradução para dublagem, aqui vai uma informação. Essa é a primeira vez que a gente vai liberar o curso em plataforma online. Por que a gente vai fazer isso? A gente dava o nosso curso presencial no Rio de Janeiro e muita gente de São Paulo, Recife e vários outros lugares, até gente dos Estados Unidos, Nova York, pessoa do Japão, queriam fazer o nosso curso e não tinha como, porque era presencial no Rio de Janeiro. E aí,
a gente vai liberar agora o curso em plataforma online no final de julho. E eu vou botar para vocês agora o link da página que vocês têm que acessar e botar o e-mail dizendo que vocês têm interesse no curso de tradução para dublagem. É isso, simples. É isso, gente. E olha só, ai meu Deus, que loucura fazer curso em plena crise do Brasil. É isso. Gente, nossos mentores, nosso coach está aqui assistindo a gente. Lucas, um beijo. Beijo, Lucas. Eles falam, se você prospera na crise, fora da crise você faz estrago. Você arrasa. É isso, gente, tem que se especializar. Tem que se especializar. Não tem coisa melhor no momento de crise do que você aprender uma nova possibilidade de profissão. Não tem coisa melhor. Uma vez eu ouvi uma coisa que eu nunca mais esqueci, que é, no momento de crise, tira o S e crie. A palavra crise vira crie. Crie a sua nova realidade. Crie uma nova possibilidade para você. E aí vai vendo dentro dos seus interesses o que você gosta de fazer, para o que você tem aptidão, quais são as possibilidades que eu tenho na mão, quais são as ferramentas que eu tenho. Olha, eu falo uma língua fluentemente, eu adoro filme, acho dublagem interessantíssimo. Vou fazer um curso de tradução para dublagem, porque de repente é isso que vai me complementar a vida, vai me fazer feliz, vai ser uma nova profissão para mim. E o curso de tradução para dublagem online vem exatamente nesse lugar. Você se especializa com pessoas do mercado, extremamente experientes, como eu e Rayane, sentada na frente do seu computador com as nossas aulas. Serão aulas muito objetivas, mas a gente vai falar sobre o nosso curso depois. Vamos fazer um live para falar. A gente vai fazer um live sobre isso. A gente só quer dizer para você que ele existe. E se você tem interesse, acessa o link que eu vou copiar e colar agora para vocês. Agora para vocês, tá? Porque é importante que vocês digam pra gente que vocês têm interesse. A gente precisa saber quem é que tem interesse. E é em cima disso que a gente tá moldando o curso. Exatamente. Ele só vai vir final de julho por causa disso, porque a gente tá moldando o nosso curso em cima das necessidades. A gente precisa saber quem tem interesse, qual é o interesse, manda feedback pra gente, manda pergunta. Através de você clicar nesse link é que a gente vai formatar o nosso curso. Acabei de comentar aí, tá o link de tradução, o link do curso para você acessar. E é isso, gente. E por que a gente se juntou para dar esse curso? Porque a gente quer a experiência da dublagem, da tradução, experiência de anos de carreira da Mabel, com toda a experiência que eu tenho de cliente, de tradução, de dublagem recente, no mercado de agora, para poder especializar vocês corretamente. E direto no que precisa, no que é necessário. De maneira objetiva, sem blá blá blá, sem enrolação, sem enganar ninguém. Pra gente formar um time de bons profissionais. Porque quem me conhece sabe, a minha missão é formar defensores da dublagem. Não é isso? Eu sempre falo isso, que eu sou apaixonada por essa arte, eu escolhi ela para viver. E para fazer uma excelente dublagem, precisamos de uma excelente base, que é a tradução. E é aí que nós duas chegamos. Especializar os nossos tradutores para termos excelentes profissionais, para fazermos uma dublagem mais brilhante do que ela já é. A Laila perguntou se é para iniciante ou para quem já traduz. Gente, funciona para qualquer pessoa. Porque o que a gente fala no curso aborda todos os quesitos. Eu até vou convidar nossos ex-alunos para participarem, porque tem muita coisa legal. A gente vai ter um webinário com pessoas importantes da área. E a gente quer exatamente passar todo o conteúdo e formar esse time que a gente está falando para vocês. Então é isso, ó, aqui tá o nosso quadrinho, eu quero, eu posso, eu consigo. E essa é a nossa meta de vida, a nossa ideologia, a gente pode tudo que a gente consegue, tudo que a gente quer, basta a gente focar, se especializar e ter isso em mente. E dar o nosso melhor naquilo que a gente faz. Gente, tá o link aí no comentário, obrigado pela participação de vocês. Continua assistindo o nosso canal no YouTube, Mabel César, Rayane Imediato. Segue a gente no Snapchat, tá bem legal. Às vezes a gente tá em estúdio. Hoje eu tava com Carmen Sheila, Rita Lopes, Duda Espinosa. Então tem muita gente legal. Lina Mendes. Ó, o meu Snapchat é Mabel César TM. E o meu é Rayane Imediato, tudo junto. Segue a gente, porque às vezes a gente passa conteúdo através do Snap, trocando ideia com os nossos colegas ali, ó, ao vivo. E preciso agradecer a todos que me escrevem, que falam comigo com carinho, que eu fiz parte da vida de vocês, que a minha dublagem, a minha voz entra na casa de vocês e tem memórias emotivas e emociona e dá alegria. Eu não tenho como agradecer tudo isso, eu acho isso maravilhoso, é muito gratificante, eu só agradeço. Eu vivo da minha arte e se a minha arte faz alguém muito feliz,
eu fico mais feliz ainda. Então, muito obrigada por tudo, pelo carinho, pelas mensagens. A gente tá junto, eu respondo sempre que dá. E qualquer coisa, a gente tá aqui. Exatamente. E obrigado a todos que estão aqui ou que vão assistir esse vídeo depois. Defensores da dublagem, obrigada, porque a dublagem existe por conta de vocês que consomem dublagem. E apreciam. Exatamente. Então, assim, vamos propagar essa ideia, essa mensagem. Estamos todos juntos. Obrigada pela presença de vocês aqui. Sigam a gente nas redes sociais e a gente vai se falando, galera. Um beijo, boa noite. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês. A gente se vê em breve. Até já.